Livro Anti-Medo, Ative a Invencibilidade, de Pablo Marçal. Capítulo 14. Lutar ou fugir. Como visto no capítulo 4, a última fase do medo no cérebro acontece no hipotálamo, zona responsável por várias funções, dentre elas a regulação do comportamento emocional. O cérebro faz a seguinte pergunta: vai lutar ou vai fugir? A reação de lutar ou fugir, também conhecida como estresse agudo, foi descrita pelo fisiologista Walter Bradford em 1927. Em sua teoria, Bradford diz que os animais, sim, você é um animal racional, reagem às ameaças com uma descarga energética comum do sistema nervoso, fazendo com que você permaneça e lute ou fuja para se defender. As consequências corporais podem ser aceleração de batimentos cardíacos, dilatar as passagens dos brônquios, constringir os vasos sanguíneos, aumentar as contrações, peristaltismo do esôfago, dilatação da pupila, aumento de adrenalina, transpiração, aumento da pressão sanguínea, dentre outros. Se você fugir, o estoque do medo acumulado dentro de você aumenta assustadoramente e, com ele, as consequências corporais, além de imprimir ainda mais força a esse medo, que aparentemente pode ser uma fantasia. O medo é como um monstro que se alimenta de si mesmo. Ou seja, quando você sente medo e não o enfrenta, você o alimenta para que ele continue crescendo dentro de você. Se você lutar, não se preocupe com o resultado, apenas saiba que o estoque não crescerá mais. O enfrentamento sempre gerará maturidade na situação e você acabará ganhando robustez no assunto, que antes parecia um gigante. Se você vencer a luta, o estoque do medo diminuirá no seu cérebro. A cada vez mais você ganhará domínio sobre o assunto, podendo enfrentar outros desafios cada vez maiores. Enfrentar o medo é um processo e tem suas fases, seu tempo e seu método. Você precisa criar uma estratégia pessoal para lidar com o medo e alcançar o seu objetivo. Já pensou em questionar-se? É necessário uma reflexão sobre os seus medos. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente temo? Escreva abaixo todas as respostas que vierem à sua mente. Alguns medos parecem razoáveis e outros são irracionais e muitas vezes possuem motivações que você mesmo desconhece, mas todos provocam em você reações instintivas, sem que você avalie as consequências. Um dos passos mais importantes é conhecer os seus medos, por isso você precisou escrevê-los. Não se pode lutar contra aquilo que não se conhece. Encare seus medos proativamente. Busque na sua memória a primeira vez que você sentiu medo e investigue a origem do seu medo, porque geralmente está associada à falta de informação. Se você, por exemplo, tem medo de andar de avião, estude sobre o assunto e veja estatísticas de quantos aviões caíram até hoje, em comparação aos acidentes ocorridos com outros meios de transporte. Por exemplo, informe-se, isso poderá libertar você. O medo faz você se sentir impotente e miserável. Na verdade, o medo te faz esquecer tudo que você é capaz de enfrentar. O medo funciona como um verme que corrói você por dentro, te paralisa e te torna incapaz de agir. Tudo sem você perceber. Por esse motivo, é importantíssimo que você mude sua perspectiva e comece a refletir sobre tudo que você enfrenta diariamente e que exija virtudes de você. Aprenda a reconhecer suas habilidades e virtudes, valorize suas atitudes positivas e comemore seus sucessos, ainda que pareçam pequenos. Se você não começar a comemorar suas pequenas vitórias, esperando pelas grandes, quando elas chegarem, você desejará maiores e nunca ficará feliz por desempenhar um bom trabalho. Outro ponto importantíssimo é o poder da visualização. Tenho experimentado desse recurso e colhido os frutos de uma vida, sem gasto de energia desnecessário e, ao contrário, focado em algo que gera resultado real. Seu crescimento estará muito relacionado a isso. Aquilo que você não visualiza, possivelmente não acontecerá. E se acontecer, demorará o dobro do tempo.
Você está disposto a esperar muito por não usar um recurso disponível? Visualize como seria sua vida sem esse medo que te atormenta e te limita. Imagine como tudo seria diferente se você não sentisse tanto medo. Já pensou em quantas coisas você poderia fazer? Aproxime-se sempre que possível do que lhe causa temor. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, aproxime-se dessa realidade, vá a palestras e fique perto dos palestrantes. Procure se conectar a pessoas que dominam o assunto, enfrente e vença o seu medo. Quando você tem medo de alguma coisa, a única coisa que você precisa mentalizar é: nunca, por motivo algum, ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Sempre o enfrentarei. Recuse-se a ser vítima do medo. O medo que tem que ter medo da gente.